como um vaso me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, especialmente os que nos visitam. Hoje teremos o batizado do Davi, junto com os pais, avós, padrinhos, estão aqui presentes conosco. Que Deus abençoe o nosso momento de reflexão na palavra. Nós vamos iniciar cantando o hino número 71. Vai estar a projeção aqui. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Colocamos em pé. Ao mesmo tempo que fazemos a invocação, queremos professar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico, a fé em que fomos batizados, que o Davi será batizado, e esse é o Deus revelado na Escritura Sagrada. Em nome do Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em nome do Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Em nome do Espírito Santo, creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Teremos em seguida a confissão dos pecados, pedido de perdão e absolvição, e queremos nos preparar para esse momento cantando o próximo hino: tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor. A teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Quero convidá-los a ficar em pé e assim elevamos nossos corações e pensamentos em oração a Deus, confessando a Ele os nossos pecados e arrependidos queremos lhe pedir perdão. Querido e amado Deus, diante de Ti nos colocamos humildemente e envergonhados, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados. Desobedecemos a Tua palavra, Teus mandamentos, deixamos de seguir o Teu caminho e muitas vezes não confiamos na Tua presença, nas Tuas promessas, no Teu amor. Pecamos contra Ti e contra o nosso próximo por pensamentos, palavras, ações e omissões. Por isso queremos recorrer a Ti. E arrependidos da nossa desobediência, queremos lhe pedir perdão de todos os nossos pecados. Sabemos que merecemos,
por sermos pecadores, do teu abandono, castigo nesta vida e também na eternidade. Por isso, querido Deus, recorremos ao teu Filho Jesus e pelo seu amor e o seu padecimento e morte na cruz, para que Ele nos perdoe todos os pecados. E com a ação da Tua Palavra e o Teu Santo Espírito em nossa vida, te pedimos para que nos oriente por um novo caminho, seguindo a Tua vontade, vivendo uma vida santificada. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Esta oração também é a tua oração, a tua confissão de pecados. Estás arrependido? Desejas o perdão que Deus dá? Repito, que Deus dá, é um presente. Ele o dá por meio da morte redentora de Cristo na cruz, a todos aqueles que creem nele. Se esta é a tua confissão, o teu desejo de receber esse perdão, eu te pergunto: você quer isso? Se é, diga sim. Este sim, esta confissão, esta oração, que é ouvida por Deus no céu, e da parte dele, Ele concede por meio de Jesus o perdão de todos os pecados. E este pecado eu anuncio a cada um de vocês, como ministro da palavra, declarando-lhes: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim, através do perdão, Deus nos dá uma nova chance, uma nova vida de seguirmos em frente. Cristo nos reconcilia com Deus, para que tenhamos uma nova vida orientada por Sua palavra. Que Deus assim conceda em Sua graça esta bênção e vá na paz de Cristo, sabendo que Ele realmente e efetivamente lhe perdoou. Podemos nos sentar? A palavra de Deus que nós vamos, a partir desse momento, começar a ouvir, a refletir, iniciando com o Salmo 128. Salmo 128, já dando assim então uma indicação daquilo que nós vamos também ouvir e meditar no culto de hoje. Salmo muito usado em casamentos. Hoje o nosso assunto vai ser sobre isso, sobre casamento, orientado pelos textos bíblicos. Vamos fazer a leitura de forma responsiva do Salmo 128. Eu leio um versículo e a congregação lê comigo o outro. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme o Senhor certamente será abençoado assim. Que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Até aqui a leitura do Salmo. Vamos cantar o próximo hino. Ao mundo Deus assim amou, que o seu Filho amado nos entregou. E nós vamos cantar algumas estrofes deste hino, e quero convidar então, enquanto nós cantamos, para que os pais tragam, junto com os padrinhos, o pequeno Davi para ser batizado. Deus abençoe esse momento em suas vidas.
Muito bem. Está aí o Davi, com sono, madrugou hoje para se produzir, para esse momento tão importante, que junto com os pais, o Lucas e a Roana, e os seus convidados, os padrinhos e madrinhas, estão aqui para esse momento tão marcante na vida do pequeno Davi. Ao fazer isso, inclusive, compartilho com todos que nós, antes de começar o culto, estávamos conversando sobre o batizado, aqui ao lado no salão, e esse momento de trazer o filho ou a filha para ser batizado se cumpre o mandamento de Deus, onde, por meio desta ordem de Jesus, em Mateus 28, de trazer os pequeninos, trazer para ser batizado, Ele lhes dá perdão dos pecados, a fé em Jesus e a salvação. E se cumpre assim este mandamento de Jesus. Então, ao celebrarmos este batismo, estamos cumprindo a ordem de Jesus, que disse no último capítulo do Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que também as criancinhas precisam da mesma graça e do mesmo perdão que Ele oferece em Cristo, pois todos nós, desde o princípio, fomos concebidos e nascemos em pecado. Portanto, embora as crianças pareçam ser inocentes, são pecaminosas por natureza e por nascimento. Sem a remissão, estariam perdidas para sempre. Sabemos que Deus entregou o seu Filho Jesus à morte para pagar todos os pecados de todos, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Por nossa própria razão, não podemos entender como Deus opera a fé no coração da pessoa. Por isso, não conseguimos agradecer o suficiente a Deus por ter feito do batismo o meio pelo qual a sua divina graça é alcançada às criancinhas, operando nelas a fé, purificando-as dos seus pecados e recebendo-as na sua família, a família cristã. O ato batismal possui este poder porque o próprio Deus opera nele mediante a palavra. Por isso Lutero diz que o batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz do batismo aquilo que Paulo escreve a Tito no capítulo 3, afirmando que Deus nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de Marcos, diz: quem crer e for batizado será salvo. Por isso que diante do altar do Senhor administramos este santo sacramento com a devida reverência e sincera devoção, em respeito à ordem e à promessa de Jesus. Quero convidar a congregação a ficar em pé e queremos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, te agradecemos pela vida do Davi, continua abençoando-a, junto com os seus pais, seus familiares, agora também os seus padrinhos e madrinhas. Que o Senhor também continue morando no coração e na vida do pequeno Davi por toda a vida. Concede a ele a fé, o perdão e assim todas as bênçãos que Cristo preparou para os seus filhos. Abençoe a sua vida, dando-lhe saúde, abençoa a sua família e o seu lar. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé ouvimos
do Evangelho de Marcos, capítulo 10, o que Jesus fala aos pequeninos e aos seus pais. Em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, diz assim: Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. E assim, Cristo também recebe os pequeninos, inclusive o próprio Davi, no seu reino. Que assim Deus continue o abençoando. E agora então vamos batizar o Davi. Chegou a hora, Davi. Então, deixa eu ver aqui, para pegar o melhor ângulo, não ficar nada de fora. Davi Georg Koch, recebe o sinal da Santa Cruz, tanto na tua fronte, e também no teu coração, em sinal de que você é de Jesus para sempre. Também, Davi Georg Koch, eu te batizo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Aí, ó. Pode levantar. Muito bem, seu Davi. Quero entregar aqui para o pai, para o Lucas, a certidão de batismo, que lembra desse momento, vocês podem guardar, e que assim Deus também abençoe a cada um de vocês. Que Deus guarde a família de vocês todos. E vocês, queridos padrinhos, como nós tínhamos conversado, ao estarem aqui já aceitaram, dizendo sim para os próprios pais, essa incumbência de ir junto com os pais. A congregação pode sentar junto com os pais, ajudar naquilo que estiver ao seu alcance, com conselhos, com afeto, e se tiver ao alcance, se tiver necessidade, tomara que nunca precise, né? Ou também bens materiais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês podem voltar aos seus lugares, e enquanto isso nós vamos cantar o restante do hino começado. Vão em paz.
A leitura do Antigo Testamento está registrada em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. É bem no comecinho da Bíblia, as primeiras páginas. Livro de Gênesis, capítulo 2, onde temos aí a união do primeiro casal registrada na Escritura Sagrada. Diz assim esse texto bíblico: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne, o osso do meu osso. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também acompanhamos a leitura do Evangelho, está registrado em Marcos capítulo 10, versículos 2 até o versículo 12, onde Jesus repete estas palavras que foram ditas em Gênesis, quando ele é questionado sobre o divórcio. Aqueles que puderem ficar em pé para ouvir o Santo Evangelho, os convido para que assim o façam. Palavra do Senhor que diz em Marcos capítulo 10, 2 a 12. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra Jesus, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que é que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. É aqui a leitura do Evangelho. Podemos nos sentar? E vamos cantar o próximo hino. Já que o assunto hoje é casamento, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ouvir esta canção que fala sobre amor, mas não é um amor romântico, é um amor que tem como referência o amor de Deus por todos nós.
E essa é uma referência para também usarmos no nosso amor para com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra neste momento, baseado nos textos indicados para este domingo. O assunto colocado naturalmente é sobre matrimônio, sobre casamento, e é isso que queremos falar. Tudo começa no texto de hoje, numa pergunta que é feita para Jesus. De acordo com a nossa lei, o homem pode mandar a sua esposa embora, ou o seu marido embora? Parece curioso e até de certa forma cômico, mas isso era entre os judeus naquele período bíblico.
e até anterior comum, e por coisas bem fúteis e banais. Qualquer o motivo, por mais simples, essa mulher não sabe cozinhar direito, vou mandar ela embora. Era assim. É muito engraçado do meu ponto de vista, mas um drama real na vida dessas pessoas. E aí vão até Jesus, e isso aqui é mais uma das várias perguntas que tem em todo o Evangelho, sempre testando Jesus, criando, de certa forma, através dessas perguntas, provas contra Jesus para incriminá-lo, condená-lo, com a finalidade de eliminar ele. Lá no final a gente sabe dos evangelhos que, porque Jesus assim permitiu, isso aconteceu, ao ponto que crucificaram Jesus. E aqui tem mais uma dessas perguntas sagazes, de duplo sentido. E aí Jesus pergunta para eles o que diz a Bíblia, o que diz lá no Antigo Testamento, o que foi que Moisés falou. E aí ele cita um texto de Deuteronômio, capítulo 24, dizendo esse texto. E aí Jesus diz: olha, Moisés escreveu aquilo lá por causa da dureza do coração de vocês, porque a nossa natureza pecaminosa, que também faz parte e atingiu o casamento, então foi escrito isso lá, e não é uma coisa legal, uma coisa boa, é como um puxão de orelha, é para mostrar para nós como nós somos de certa forma assim, tão egoístas, pensando apenas em nós mesmos e não na outra pessoa. Então Moisés escreveu este mandamento porque o coração de vocês é uma pedra, é frio, é cheio de maldade, é um coração duro. E ainda então diz lá no texto de Marcos que lemos, e aí é uma citação lá de Gênesis, e aí Jesus diz assim: vocês vêm com esse texto de Moisés, mas antes de Moisés tem um outro texto, que não foi Moisés, mas foi o próprio Deus que escreveu, que deixou, e ele é muito mais importante. Já que vocês estão citando a Bíblia, eu também vou citar. E aí ele cita esse texto lá de Gênesis, onde Jesus diz assim: lá no começo, quando foram criadas todas as criaturas, todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Foi isso que Deus disse. Foi assim que o primeiro casamento aconteceu, quando Deus então criou a Eva, porque o Adão era tão solitário. O ser humano não foi criado para viver sozinho. E aqui eu não estou dizendo necessariamente um cônjuge, um marido ou uma esposa, mas viver com um amigo, com o pai, com a mãe, com o irmão, em comunidade. Viver sozinho não é algo natural na vida do ser humano. Quando Deus então criou a Eva, a mulher, Adão fica feliz, agora sim, carne da minha carne, uma pessoa igual a eu. E aí o texto diz que eles se complementam, a outra metade, ou seja, cada um é uma parte, e os dois juntos então formam uma só pessoa. Só que, e aqui eu vou começar a migrar para falar sobre matrimônio. Para ter essa união no casamento de duas pessoas, não é bem simples assim.
Quem é casado aí sabe o que eu estou falando. É muito complexo, é complicado, porque são duas metades que cada um tem uma história, e agora vão ser uma só pessoa. E esse é um trabalho, uma construção que deve ser constantemente trabalhado. Apenas pensar assim, a gente senta à mesa e aí eu disse, mas esse feijão aí não está com um gostinho que eu sempre gosto. Já começa por aí. Porque cada um tem uma história, são duas vidas diferentes. O Fábio Júnior, quando canta lá, duas metades da mesma laranja, não é bem assim. São duas laranjas diferentes, duas maçãs, como queiram. São duas pessoas diferentes, e agora elas têm que se adaptar e das duas formar uma só. Isso às vezes é doloroso, é complicado, e para isso então fica aí a dica inicial, que todo mundo sabe, mas nem todo mundo talvez a usa corretamente, que é namorar. O que é namorar? É um período de se conhecer melhor a outra pessoa. Uma vez eu fiz assim com casais que vinham marcar o casamento, e aí então eu tinha que registrar alguns dados. Então, só para ser um pouco mais lúdico aquele momento, eu perguntava para ela os dados dele, né? O nome da mãe, né? Onde nasceu, e vice-versa. E muitas dessas vezes, ali na hora eu já percebia que não se conheciam. Para que time torce? Qual os teus planos para o futuro? Eu não quero filhos, eu quero 10, né? E aí vai se conversando, vai se entendendo. É no namoro? Sim, vocês vão dizer, não, mas namoro não é abraçar, beijar? É sim, mas fundamentalmente é se conhecer. E nem sempre funciona dar certo no namoro, por isso que é um período para se conhecer, para dialogar. E aí fica uma outra dica: muitos casais, eles depois de casado param de namorar. O namoro continua sempre, por toda a vida. Agora eu casei, agora não preciso mais cuidar, né, da minha aparência, não preciso mais me embelezar, né, botar um batonzinho, cortar o meu cabelo, tomar banho. Não, isso continua por toda a vida. E inclusive na hora de namorar, alguns dizem, mas não tem tempo, agora é uma correria para lá e para cá. Então aí um tem que auxiliar o outro nas tarefas do dia a dia. E se tem filhos, tem que colocar eles junto, para que sobre em algum momento um tempinho para namorar. Senão vai acabar acontecendo o distanciamento. Aí são os mais diversos, complicações, problemas, briguinhas, e vai se criando um tijolinho, outro tijolinho, e quando vê tem uma parede, um muro, e o distanciamento é muito longo, muito grande, e é difícil de se reaproximar. E para se reaproximar, porque os problemas atingem o casamento, o pecado está presente no casamento, e aí então só tem uma solução: se resolver isso através do diálogo. Tem que conversar, fazer as pazes. A gente não adivinha, às vezes a gente até adivinha, por que tu está triste hoje, né? Por que tu está feliz hoje? Mas tem muitas coisas que a gente não vai adivinhar o que aconteceu, tem que dizer. E dizer num diálogo para tentar resolver, reconstruir. A construção do casamento continua. Essa caminhada, essa vivência, essa experiência de casais precisa de diálogo constante, sempre. E muitas vezes, a partir desse distanciamento e do diálogo e uma reaproximação, é importante o perdão. A gente erra muito, das mais diversas formas no matrimônio, e aí o perdão é fundamental.
Nem todos os casais conseguem continuar juntos, muitas vezes, depois dessa etapa. Mas mesmo assim, o perdão é importante. E quando o amor é genuíno, verdadeiro, o perdão pode ajudar a consertar, a superar. E o perdão é uma dádiva, é um presente que se dá, ninguém merece. Foi isso que Deus fez com Jesus ao dar a sua vida na cruz. Por causa dos nossos pecados, nós não merecemos. Mas Ele, por amor, perdoa, porque Ele nos ama e quer que estejamos pertinho dEle. Isso aqui também vale para qualquer tipo de relacionamento: pais e filhos, irmãos, amigos, amigas, famílias, irmãos na fé. Perdoar para a reconciliação e viverem juntos. É fundamental essa palavra no casamento. Mas também é muito importante o comprometimento, porque nós somos carregados de tentações, de sonhos, de ambições, de medos, de culpas e problemas que atingem o casamento. A beleza, ela vai sumindo com o tempo, os cabelos brancos, a celulite, as rugas, o envelhecimento, a barriguinha do chope, né? A beleza vai sumindo com o tempo, de ambos. Tem doença, tem filhos para criar, tem contas para pagar. Aí na hora do boleto ali, cadê o amor? O amor continua. É difícil de seguir em frente muitas vezes, se não há o comprometimento das duas pessoas. Muitos às vezes têm relações descartáveis. Pega e joga fora. Quando não se tem um compromisso, um investimento de tentar reconstruir, conversar, dialogar, perdoar para seguir em frente. Isso é constantemente. É bom lembrar, eu estou comprometido com uma pessoa. Mas a palavra que impera no casamento é o amor. O amor que fica como exemplo, como modelo, é o amor de Jesus por cada um de nós. Um amor que pensa no outro, não é um amor egoísta, é um amor que se doa, um amor que se sacrifica, um amor que se sacrifica como Cristo fez. Esse é o parâmetro, esse é o exemplo a ser seguido para nós cristãos, para ter uma convivência dentro do casamento. Sim, teria muitas outras coisas para falar, inclusive sobre o divórcio, que é a pergunta inicial do nosso texto. Tá, mas e aí, quem se divorcia, como que funciona? Ele continua tendo o olhar, o carinho e o amor de Deus? E aqui eu lembro a todos que o 6º mandamento, que fala sobre o divórcio, é tão importante quanto todos os outros 9 mandamentos. Assim, quando eu não venho no culto, que é o 3º mandamento, é pecado. Se eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, é pecado contra o 1º mandamento. Se eu faço uma fofoquinha, é pecado contra o 8º mandamento. Jesus diz ainda sobre o casamento que se você tem um pensamento indecente com uma pessoa, é adultério. Ninguém sabe, só eu sei, só eu tive esse pensamento. Nunca matei ninguém. O apóstolo João escreve na sua carta que se você odeia o seu inimigo, se você odeia alguém, confesse aqui para mim, e já teve vontade de torcer o pescoço de alguém por um instante, né? Por aquele pequeno instante,
Você odiou alguém? Você é assassino, diz o texto bíblico. E assim, poderia aqui dar muitos exemplos. E para todos, o mais hediondo, mais terrível crime e pecado, se você se arrepende e crê em Jesus e lhe pede perdão, Ele perdoa, inclusive pecados relacionados ao 6º mandamento, que também é direcionado aos solteiros, porque a vida íntima é para o casamento. Então, quando nós a temos e não estamos casados, também é pecado. E essa vida íntima foi Deus que criou, Ele que criou homem e mulher, é algo sagrado e é excelente. Mas quando ele não é usado para o propósito para o qual Deus o criou, para viver dentro da relação entre homem e mulher, no casamento, ele é adulterado, ele não é mais para o propósito que ele foi criado. Daí vem a palavra adultério. E Deus perdoa em Cristo Jesus todo e qualquer pecado, e nos dá a oportunidade. Talvez não teve outra alternativa, o divórcio foi necessário, é a última alternativa. Lutem, olha o compromisso que se tem, e depois disso procurar então fazer o correto, por meio de um novo casamento, uma nova relação, e ser assim abençoado por Deus. E a vida continua. Assim também o nosso Deus, em Cristo Jesus, nos dá o seu amor, nos demonstra o seu amor, um amor que é a base para seguirmos em frente em todas as nossas relações, desde a amizade, familiar, no casamento. E concluo com esse versículo de Jesus que diz: assim já não são duas pessoas, mas são uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Poderia propor aqui, não são mais duas, podiam ser três, com a companhia de Jesus na vida do matrimônio, orientado por sua palavra, viver nesta mesma fé, abençoados por Cristo. Que Deus assim, em sua graça e amor, conceda. Amém. Nós vamos fazer oração, e na oração nós vamos incluir os aniversariantes dessa semana, que são no dia 27 de setembro, a Bibiana da Silva, no dia 28, Renato Beckenbach e Vera Kirsten, no dia 30, o Arthur Finkler, e no dia 1º de outubro, César Bauer, Nicolau Bauer, no dia 2, Arthur Sontag, Marli Lisone, César e Rafael, que são genro e netos da dona Ivone, sobrinho, isso. E no dia 3, hoje, Fábio Weber. Esses então são os aniversariantes desta última semana. Também quero incluir aqui pedidos que foram feitos. Continuamos orando pela dona Miriam. Dona Miriam está já lúcida, conversei com ela essa semana, provavelmente hoje vou conversar com ela também. Eu estava fazendo os cálculos, acho que tem uns 40 dias ela ficou entubada, e graças a Deus aí está se recuperando aos pouquinhos da saúde. Diz a Poliana, que logo talvez ela esteja em casa, fazer os exercícios e a fisioterapia, fazer isso em casa. Também aqui tem um pedido da Emily, que pede oração pela mãe de uma amiga. O nome dessa mãe é Alice. E a dona Ivone pede também pela irmã, a dona
Marta Bauer Correia, e aí está lutando com câncer. Também foi pedido oração pela Simone, que é nora da Dona Marina, também está lutando com câncer. São esses então os pedidos. Quero convidá-los a ficar em pé e falamos com Deus em oração. Querido e amado Deus, muito obrigado por teu constante amor por todos nós, por nos abençoar ricamente em nossa vida, com tudo aquilo que precisamos para a vida e o sustento. Obrigado pela saúde, pelos amigos, pela família. Abençoa, querido Deus, todos os casais e que possam viver constantemente dialogando, se conhecendo, comprometidos um com o outro, que sempre o amor floresça e assim seja cuidado como uma planta, que o Senhor também possa assim conduzir casais e famílias sob tuas bênçãos. Te pedimos, amado e bondoso Deus, para que abençoe todos os aniversariantes desta última semana, junto com seus familiares, lhes conceda muitos dias, muitos anos de vida. Agradecemos pelo batismo do pequeno Davi. Abençoa a Juana e o Lucas, abençoa esta família e também a todos que os cercam, os avós, os padrinhos, os tios. Que o Senhor cuide de todos eles. Te pedimos também para que restabeleça a saúde de todos que estão enfermos, doentes, hospitalizados. Lembramos aqui a Simone, a Marta, a Alice, a Dona Miriam. Cuida desses teus filhos e os restabeleça a saúde. Conforta os enlutados, dá forças e os console. Cuida de todos que sofrem por causa de transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, solidão. Dê a eles a certeza da tua companhia. Abençoa a tua igreja em todo o mundo, também aqui em nosso meio. Abençoa a congregação São Lucas, Cristo para Todos e congregação São João e os seus planos, dando sabedoria aos seus dirigentes. Inclusive desperta e abençoa as lideranças. Concede sempre fiéis pregadores da tua palavra. Abençoa todos que aqui estão, querido Deus, naquilo que fazem no seu dia a dia, nos momentos de lazer, no trabalho e no estudo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo batizado do Davi. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que ouvimos. Muito obrigado, Senhor, pela santa ceia que recebemos. E assim recebemos graciosamente da tua mão o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé, e que esse aumente e fortaleça o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Nos encoraje a testemunhar Cristo para todos
Abençoa-nos neste dia e no decorrer dos próximos dias, até voltarmos novamente aqui na tua casa e recebermos novamente as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.